O líder da coligação Juntos por Braga classificou de procedimento errado o modelo que a Câmara Municipal de Braga optou por entregar, o tão falado Generation, já que o mesmo foi alugado por 150 euros mês à Fundação Bracar Augusta. Ricardo Rio explica o porquê deste procedimento errado. Um procedimento errado que no qual não se revê qualquer utilidade do ponto de vista prático e que ainda por cima vem criar aqui assim um modelo pouco transparente, diria mesmo, do ponto de vista da gestão deste equipamento municipal. Como sabem, foram vários os episódios ao longo dos últimos meses que suscitaram sucessivas reversões da verdade que antes tinha sido dada como irrevogável. No caso concreto, o concurso de ideias que nunca se chegou a realizar para a gestão deste espaço, a definição de um modelo de gestão que fosse construído com os bracarenses e toda uma série de iniciativas que de facto coroaram com aquela adjudicação por ajuste direto, por quase 75 mil euros, a uma empresa consagrada da área da definição do modelo de gestão do quartel da GNR, do equipamento de Generation, que entretanto lá surgiu. E podemos perguntar, ouvidos estes meses, será que faz algum sentido olhar para esses 75 mil euros que a Câmara investiu e perceber que o output dessa adjudicação é este modelo que hoje aqui é apresentado, em que a Câmara, mais uma vez, se demite de assumir a gestão do equipamento, o endossa para uma entidade que nós não consideramos minimamente vocacionada para este efeito, o que mais parece uma espécie, não a Fundação Bracar Augusta, obviamente, mas pelo menos a afetação da Fundação, que nos merece todo o crédito, a este processo, mais parece um pretexto para perpetuar, ou pelo menos para prolongar até ao próximo mês de outubro, o encaixe que foi feito de alguns responsáveis nessa mesma fundação, e dizia para chegarmos a um modelo em que, de uma forma algo opaca, sem que haja um escrutínio pleno por parte do Executivo Municipal, a Fundação vá gerir este equipamento e gerir este equipamento que nós já não conseguimos perceber e aguardamos, obviamente, pela ansiada abertura do mesmo, que vai sendo prolongada no tempo, semana após semana, mês após mês, para perceber efetivamente o que é que o Generation vai aportar à cidade, porque por este andar, qualquer dia, vemos-lo transformado numa espécie de centro comercial. No passado sábado, os bombeiros chapadores de Braga foram chamados para retirar cartazes contra o alargamento da zona de estacionamento pago no centro da cidade de Braga. A ordem partiu da Câmara Municipal de Braga depois de manifestantes terem colocado cartazes onde protestavam contra a decisão camarária de alargar a área de parquímetros instalados na zona urbana. Ricardo Rio, líder da coligação Juntos por Braga, confirma que Mesquita Machado não desmentiu tal pedido feito aos bombeiros, mas o mesmo deixa aqui um pedido para que seja tomada uma decisão uniforme para que toda a publicidade que seja colocada em pilares ou em paredes desta cidade sejam retirados, como também foram estas. Aquilo que hoje nos foi transmitido, quando interpelamos o Sr. Presidente da Câmara sobre a veracidade dessa notícia, foi que a Câmara Municipal nem deu nem deixou de dar ordens expressas sobre esta matéria, que em Braga há uma política assumida de limpeza dos espaços públicos, porque se sabe, estou a citá-lo, que há sítios onde não se pode fixar cartazes. E que nesse contexto, nomeadamente quando vemos cartazes fixados em postes e em árvores, que os serviços municipais no seu todo, sejam eles aqueles que normalmente estão afetos a esta tarefa, que são os serviços de limpeza na AGE, sejam, pelos vistos, os próprios bombeiros municipais, dispõem de meios específicos para alocar também a estas tarefas,
estão conscientes de que têm que proceder à remoção da fixação de cartazes indevida. Isto e estas declarações suscitam dois tipos de reações. O primeiro, que obviamente ninguém concorda com a proliferação de cartazes e de outros suportes que atentem contra a estética e a segurança até dos munícipes, pela forma como estão colocados em diversos espaços. Mas, a ser assim, que haja um critério uniforme e que sejam tratados de igual forma os cartazes a promover patrocinadores de cerveja da capital da juventude, que sejam tratados da mesma forma os anúncios dos circos, que sejam tratados da mesma forma os espetáculos do PEB e tudo aquilo que, basta circular pela nossa cidade, de facto, tem exatamente as mesmas condições que estes ditos cartazes de protesto contra os parcómetros. Em segundo lugar, depois de termos visto o autocarro panorâmico a servir de apoio para a poda de árvores em algumas ruas da nossa cidade, obviamente também não nos surpreende que sejam os meios dos bombeiros municipais a servir de apoio para a remoção dos cartazes, em vez daqueles que estão afetos aos serviços de limpeza da AGEI. Mas, volto a dizer aquilo que disse no passado domingo, é que curiosa é a cidade em que os meios de proteção civil servem para remover cartazes de protesto em vez de estarem disponíveis para, em caso de necessidade, de facto, serem mobilizados na defesa das populações ou na resposta a qualquer ocorrência. E, portanto, o envolvimento dos bombeiros municipais nesta prática é, no mínimo, estranho. Depois, ainda, esta questão de haver aqui assim uma consciencialização generalizada de salvaguarda do espaço público e de que todos os serviços municipais procedem a esta remoção, não deixa de ser curiosa, não apenas pela discrepância de tratamento que eu referi há pouco, mas pelo facto também, que não foi desmentido, de ter havido uma indicação expressa da Câmara Municipal e, no caso concreto, não do pelouro que tutela a proteção civil, mas da Vice-Presidência, para que fosse feita a remoção destes mesmos cartazes na passada semana. E, portanto, diria, uma forma um pouco estranha de lidar com a democracia, esta que a Câmara de Braga, socialista. E por falar em parquímetros, o jornalista estava atento e colocou a questão a Ricardo Rio. Será que ele era capaz de prometer ali e agora que, se por acaso fosse Presidente de Câmara, não colocaria tantos parquímetros? E como vai ser a partir de outubro? Resulta de um acordo com o concessionário, mas que aquilo que eu já assumi na última reunião é que nenhuma medida que não esteja ainda concretizada, o facto de estar concretizado é relevante para, digamos assim, a necessidade da Câmara ter que indemnizar ou não o concessionário pela sua revogação, mas de uma forma absolutamente taxativa, com a coligação Juntos por Braga, não há alargamento, como não haveria hoje, alargamento das zonas de estacionamento pago à superfície face àquilo que está hoje determinado. E se houver já acordo? O acordo teria que ser público, não há acordos debaixo da mesa, obviamente neste ou qualquer outra matéria. A Câmara Municipal de Braga tem de liquidar o IVA e pagar juros compensatórios pelas despesas de manutenção do Estádio Municipal de Braga, de acordo com a sentença do Supremo Tribunal Administrativo. Segundo uma notícia do jornal O Sol, os juízes consideraram que, havendo um contrato público entre a autarquia e um clube, a qual foi cedido o estádio, a Câmara não pode deduzir o IVA das despesas de manutenção. Ricardo Rio mostra-se preocupado com esta decisão e só espera que a mesma venha a ser bem gerida por parte do município de Braga. São quase, diria, 9 anos de intervenções que nós fizemos desde antes da construção do estádio municipal, em que eu, na altura não era vereador, como presidente da Conselhia do TSD, defendia que a Câmara devia ter seguido o modelo das câmaras de Leiria, de Aveiro, de Coimbra, de ter constituído uma empresa municipal para construir o estádio, de maneira a que pudesse imediatamente fazer a dedução do IVA suportado. Essa opção não foi seguida. Daí para cá, durante todos estes anos, todos os orçamentos municipais estiveram empolados em 5 milhões de euros, com base numa receita que nunca se concretizou, que era, obviamente, da recuperação desse IVA. E, portanto, esta decisão
veio confirmar que, das duas uma, ou a Câmara opta por ter alguém capaz a gerir também a sua fiscalidade, ou incorre em situações deste género e depois não é com estratagemas de trazer por casa, de criar rendas artificiais, que se consegue recuperar o IVA que se despendeu. No dia em que se anunciava a chegada de um novo espaço a abrir em maio na cidade de Braga, a taxa de desemprego subiu em Portugal para 16,9% no quarto trimestre de 2012, face aos 15,8% observados no trimestre anterior, com o número de desempregados em Portugal a ultrapassar os 920 mil, divulgou o Instituto Nacional de Estatística. Quisemos questionar tanto Ricardo Rio como o engenheiro Mesquita Machado, presidente da Câmara de Braga. Para os dois, a verdade é que terá que haver uma política de combate ao desemprego, dito pelas palavras de Mesquita Machado. Já Ricardo Rio pede uma intervenção rápida, mas também salienta que o município de Braga poderá fazer alguma coisa para combater também toda esta situação. Aqui pelo município. Como é que vê esta situação, Presidente? Como é que vê esta situação? Eu acho que já era tempo do Governo fazer inversão das políticas em relação ao emprego. Quer dizer, continua tudo na mesma. Nós, periodicamente, o Instituto Nacional de Estatística a lançar dados em que as coisas estão cada vez pior e assistimos o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que isto vai melhorar no fim do ano. Se calhar no fim do ano, quando os números ainda forem piores, vai melhorar depois em 2014 e assim sucessivamente. Isto não pode ser. É preciso tomar medidas. Há situações, cada vez há mais situações dramáticas e o Governo tem que ser sensível a isso. Tem que fazer uma inversão das políticas, nomeadamente aquelas que têm que ser direcionadas para a criação de emprego. E não continuar a destruir postos de trabalho, como se isto fosse uma coisa normal. Vocês vejam, nós temos 16,9, estamos a 20 e picos mil de 1 milhão de desempregados. João tem dito em várias circunstâncias, obviamente, quanto à situação em si, é uma situação dramática, em alguns casos mesmo calamitosa, que afeta muitas famílias e que afeta famílias por inteiro. Afeta uma população transversal a todas as idades, de forma muito particular, como também tem sido muitas vezes referido no caso do Conselho de Braga, a população mais jovem, e essa taxa é chocante a nível nacional para o conjunto da população, o que dizer de taxas de quase 40% de desemprego jovem e muito dele muito qualificado no nosso Conselho. E obviamente que aquilo que, enquanto responsável público, ou alguém que tem aspirações a ser responsável público, a única coisa que eu posso dizer é que essa situação não pode deixar ninguém indiferente e que, na medida das suas possibilidades, tem que desenvolver todos os mecanismos ao seu alcance para a reverter. E a reverter em dois sentidos. Primeiro, no imediato, criar condições de apoio para aqueles que estão em situações económicas e sociais difíceis. E isso está ao alcance, obviamente, da Câmara Municipal, porque é possível criar políticas de resposta às necessidades da população mais carenciada e que é crescente. Segundo, do ponto de vista de futuro, porque isso não se consegue de um momento para o outro, criar condições de atratividade e de competitividade no nosso Conselho, de maneira a que outros projetos possam ser captados, novos investimentos possam aqui ser realizados e muito mais empregos possam ser gerados. E isso, lamentavelmente, tem sido uma das áreas em que a Câmara Municipal, por simplesmente, não tem feito absolutamente nada ao longo dos últimos anos. Mas admito que o senhor terá sempre essa bandeira atrás de si, como pertencer a uma coligação do Governo que é rotulada como andar a destruir postos de trabalho no nosso país. Eu acho que não é sério sequer associar a situação do desemprego que se tem verificado às políticas que estão a ser seguidas por este Governo, porque é, de facto, não perceber nada de economia, pensar que uma medida que está a ser tomada, ou que foi tomada há um ano nesta parte, tem implicações tão devastadoras como aquelas que a nossa economia está a viver. Isto é o coroar numa série de anos em que as políticas económicas foram claramente incorretas, de despesismo financeiro que criou situações de sustentabilidade artificial para muitas empresas e que, obviamente, se agravou por, do ponto de vista local,
não haver políticas que respondessem precisamente a esta necessidade de criar fatores de atração do investimento e de geração de riqueza. E, portanto, quando estivermos todos a assistir impávidos e serenos às opções erradas que se tomaram a nível nacional até agora, e quando, a nível local, nada se fez para contrariar essa situação e para marcar a diferença, obviamente que agora podemos todos fazer o discurso do coitadinho e dizer que esta culpa é do governo. A culpa não é deste governo. A culpa é dos erros acumulados por ação e por inação ao longo de muitos anos desta parte. Portanto, estamos a pagar todos estes preços. É uma situação muito preocupante. É. Agora, não é sério esse tipo de discurso. E quem o faz, obviamente que está a fazê-lo apenas numa ótica eleitoralista.